vou te apresentar agora a Planejadora Sebrae. Vou te mostrar cada tela, para que serve cada campo. Esse processo de ver outra pessoa usando foi muito importante para mim, para enxergar a planejadora como uma ferramenta fácil de planejamento, de gestão, de controle financeiro. Eu costumo dizer que o negócio da gente é como se fosse um avião. Muita gente acha que um negócio é como se fosse uma máquina de fazer dinheiro, né? Você vai lá, coloca a sua operação, aperta o botão, liga no piloto automático e é só esperar o dinheiro chegar na conta. Mas eu gosto de falar que parece muito mais um avião, porque imagine você ter que configurar perfeitamente essa sua máquina de fazer dinheiro para que ela te dê mais lucratividade, para que ela funcione, para que ela reaja a alguma diversidade apresentada no mercado, alguma oportunidade. Então, a gestão de um negócio é muito mais dinâmico do que uma máquina que vai funcionar sempre do mesmo jeito, né? E a planejadora é isso. Imagine você mudar aqui um percentual de aumento de vendas. Quanto isso vai aumento de vendas no sentido de preço, por exemplo. Aumentar preço aqui em 5%. Quanto isso vai impactar na minha lucratividade? Se eu negociar com os fornecedores a ponto de baixar meu custo, quanto isso vai influenciar na minha lucratividade? Se eu negociar a prazo, se eu começar a pagar a minha mercadoria, os meus insumos de forma parcelada ou de forma negociada para eu pagar com mais prazo, por exemplo. E se eu negociar com meus clientes para que eu receba antecipadamente, se eu receber de forma parcelado, isso vai me trazer mais vendas? O meu mercado funciona assim? Ou seja, são diversos fatores que um negócio é como se fosse um painel ali de uma cabine de avião, né? E a planejadora é perfeita para isso. Você vai conseguir simular diversos cenários, por isso que a gente chama ela de planejadora, né? Você pode simular, se o prazo for esse, se o prazo de recebimento for aquele, quanto isso mexe com o meu negócio, como é que ele é hoje. Então você pode fazer um diagnóstico. Olha, hoje eu vendo dessa forma, eu pago dessa forma, eu tenho esses custos, eu tenho essas receitas. Você já consegue ter um retrato do que é o seu negócio hoje. Quanto você precisa, por exemplo, de financiamento do seu capital de giro. Você sabe se você precisa de um financiamento de capital de giro e quanto você precisa. Essa ferramenta consegue te responder todas essas questões. E se você for amiga dessa ferramenta, o seu negócio vai estar muito bem seguro, vai estar muito bem controlado para que você alcance melhores resultados. Bem-vindo à cabine de controle do avião que é o seu negócio. Aqui a gente vai aprender a mexer em campos, em botões, em decisões que podem fazer o seu negócio decolar e voar muito mais alto. Bom, essa é a tela inicial da planejadora. Você pode acessar em sebrae.com.br/planejadora e você cai aqui nessa tela. Se você já tiver um login do Sebrae, se você já tiver um cadastro no Sebrae, já vai estar associado aqui, por exemplo, à empresa que você tem e basta clicar em continuar. Se você não tem uma empresa associada, você vai ser convidado a fazer um cadastro do Sebrae para que isso apareça. E você vem aqui em continuar. Deixa eu botar minha carinha aqui do lado. Essa é a página. Pode ser que quando você acessar a carinha dele já esteja diferente, mas os campos, as telas serão muito parecidas. Aqui do lado você pode acessar diretamente a página inicial, o seu novo planejamento, os planejamentos que você já fez e salvou, ele salva automaticamente. Conteúdos que podem te ajudar, pílulas de conteúdos que a gente vai ter mais brevemente, simulação de garantia do FAMP para o seu financiamento, se você precisar disso. E aqui você consegue alternar empresas, eventualmente, se você tiver empresas diferentes. Mas vamos lá, a gente está na página inicial, aqui a gente está falando que consegue calcular o lucro, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno do seu investimento, necessidade do capital de giro, e logo ele pede aqui para você
oferece para você já ir preenchendo o seu planejamento. E eu vou navegar aqui em cada campo para te mostrar que não é nada difícil, né? Eu vou abrir um planejamento já feito aqui, só para a gente não perder tempo Eu salvei aqui piscinas de fibra, tutorial. É uma empresa fictícia. Eu preenchi aqui o nome Piscinas de Fibra. Você coloca o seu nome, vai em próximo, ele já vai trazer aqui perguntas sobre renda, ou melhor, médias mensais ou média mensal de cada item aqui da sua empresa. E se você não tiver esses valores, agora você pode voltar depois, ir em seus extratos e descobrir. Acho que hoje a gente não tem mais desculpa de não entender o que entra e o que sai da nossa empresa. A gente vende tudo hoje em dia no Pix, no cartão de crédito. Isso são dados bancários que a gente pode acessar facilmente. Os nossos pagamentos, a mesma coisa. A gente pode acessar os extratos de cartão de crédito, de conta corrente, nossas transferências, nossos pagamentos e conseguir ter essa informação. Então não tem mais desculpa. Eu botei aqui valores fictícios dessa minha empresa, né? Então eu vendo piscinas de fibra e consigo receber R$240 mil por mês. De serviços também eu consigo vender 60 mil, de forma que eu tenho uma renda aí de 300 mil por mês. Mas tem um custo com minhas mercadorias de 45 mil e meus serviços também tem um custo de 15 mil. E tem meus custos aqui indiretos fixos. Aí você fala, caramba, o que será isso? Não lembro exatamente. Aqui ele fala, são seus custos mensais, como se você não tivesse a sua empresa parada, né? São custos que vão existir mesmo que você venda mais ou venda menos. Por exemplo, o aluguel. Você vai pagar o valor do aluguel, do seu IPTU e tudo mais, mesmo sem vender. Então, você coloca esse valor de tudo aquilo que você lembrar, mas depois a gente pode voltar aqui e adicionar, se você for lembrando de mais alguma coisa. Porque aqui no próximo campo, a gente já vai para os custos indiretos variáveis. São aqueles custos que você tem porque você vende. Então, se eu vendo na maquininha de cartão de crédito, eu vou ter ou de débito, eu vou ter um custo disso. Então, eu botei aqui que a minha taxa é de 3% e 50% das minhas vendas são feitas no débito. Em cartão de crédito, a taxa aumenta um pouco e eu tenho 30%, e 20% da minha venda é no Pix. Por exemplo, completa aqui os 100%. Mas eu também pago comissões para meus vendedores. Eu pago 10% para cada venda. E das minhas vendas, 70% são feitas por meio dos vendedores. Então eu coloco aqui, por exemplo, em comissões esse valor. Eventualmente eu tenho impostos incidentes sobre 10% da minha venda, e esses impostos estão em 90% das minhas vendas. Ou eu tenho outras taxas que eu posso colocar aqui também e preencher esse valor. O próximo campo tem dados importantes para alguns cálculos que a gente pode fazer. Por exemplo, o retorno do seu investimento. A gente precisa saber quanto você investiu para o seu negócio até aqui. Então, para você montar esse negócio, quanto que você investiu, eu botei aqui R$500 mil e tem um capital de giro que eu reservei para eventuais necessidades. Eu botei um valor baixo de propósito para a gente ver que mesmo esse negócio sendo lucrativo, se eu não tiver um capital de giro, ele não vai funcionar bem. Por que isso? E aí já no próximo campo. Porque eu recebo em prazos diferentes. Eu tenho 20% das minhas vendas à vista, e aqui eu posso mudar, né? Então 10% eu vendo em 30 dias, mais 10% em 2 vezes, mais 20% em 3 vezes. E lá no final eu coloquei aqui 40%, e aí tem que dar 100%. Eu vendo em 12 vezes. Piscina é um produto caro e muita gente prefere pagar, ainda que com um valor mais caro, mas dividir em 12 vezes. Aqui eu posso salvar para conferir que está 100% e ir para o próximo. Prazo de pagamento, a mesma coisa.
Então, apesar de que eu venda a prazo, meus pagamentos eu não consegui negociar muito com os meus fornecedores, eu pago uma parcela importante dos meus insumos e produtos à vista, 60% eu pago à vista, eu consigo um desconto também, então para mim faz sentido isso, porque tem um desconto importante. Mas eu pago 30% a prazo com 30 dias e também eu consegui 10% dos meus fornecedores ou dos meus insumos com pagamento em 12 vezes. Salvo, vou para o próximo. Você pode preencher mais se você tiver percentual em outras formas. Quanto mais prazo você conseguir com o seu fornecedor, melhor, né? Para a qualidade, para a saúde do seu capital de giro. A próxima tela fala de giro de estoque. Então, de todos aqueles insumos que eu tenho, quanto tempo ele dura? Por exemplo, a metade dos meus insumos duram 30 dias no estoque. E outra metade dura 45 dias. Então, perceba aqui que a soma tem que dar 100% e você tem que conseguir mostrar essa realidade do seu negócio próximo. Acabou. Preenchendo essas informações, eu já consigo ter o resultado da minha empresa. Ele já preenche, minha receita total é de 300 mil, meu custo é de tanto, eu tenho um lucro de mais de 100 mil reais. É uma máquina de fazer dinheiro. Uma lucratividade de 35,12%. Aqui ele também fala do meu investimento, a minha rentabilidade, o prazo de retorno. Então, 0,4 de um ano, 0,4 de 12 meses, eu tenho o meu retorno do investimento. Eu tenho o meu investimento retornado, né? Então é um bom prazo também eu conseguir ter esse dinheiro recuperado num prazo curto, mas aqui vem a informação importante que eu não sabia. Eu preciso de um capital de giro para manter esse negócio em pé, porque eu vendo muito a prazo. Então, depois das minhas primeiras vendas, se eu não tiver dinheiro para comprar os meus insumos e fazer novas piscinas, o negócio não vai para frente. Então, essa informação me assusta um pouco. Eu preciso de quase R$1 milhão de financiamento do meu capital de giro. Não tenho esse valor. Ou eu vou ter que recorrer para bancos, ou eu vou ter que mexer nesses botões aqui, que são os meus prazos de recebimento e pagamento, para que esse valor do capital de giro reduza muito, para que essa obtenção desse financiamento seja muito mais fácil, né? Então, essa é a graça de você mudar aqui as informações para você perceber que, apesar de você ter criado uma máquina de fazer dinheiro, você precisa de um capital de giro grande. Mexendo ali, você pode diminuir. Você tem aqui no próximo passo, aqui mesmo o resultado, né? Se você descer, tem a capacidade mensal do seu pagamento. Então você está no azul em todos os meses, mas vai ter alguns meses aqui que você vai ter apenas 21 mil em caixa. E talvez isso impacte em você não conseguir um financiamento tão grande como é o que demonstra esse planejamento aqui. E aí que tem um fluxo de caixa projetado, que é o quanto de detalhe tem cada mês que você disse, né? Então, se eu falei ali que eu recebo mais a prazo, vai ter, a partir de algum momento, um valor diferenciado. E aqui está uma graça dessa ferramenta que você pode detalhar. Então, as suas saídas que você falou aqui na média mensal, que é 64 mil, você pode detalhar aqui no seu fluxo de caixa projetado. Então, eu botei aqui que de impostos eu gasto tanto, dentro desses 64 mil eu detalhei que 10 mil é só de marketing que eu faço. Sei lá, eu tenho um gasto com pessoal de 30 mil. E, eventualmente, se eu lembrar mais de alguma coisa, eu posso incluir aqui, sei lá, eu lembrei aqui que eu tenho um custo com contador, que eu não coloquei lá. Esse custo, ele é mensal e tem um custo aqui de R$2.000. Por exemplo, se eu salvar
ele vai para 66 mil aqui, já do primeiro mês, então eu tenho que botar aqui essa média, pode ser alterada aqui para 66 mil, e você faz esse combinado para dar certo os campos, você faz essa revisão para saber se está tudo certo. O fluxo de caixa projetado lá voltou a ser, em média, 66 mil. Em alguns meses ele vai ser maior, menor. O mais importante é ter essa média. Então, esses valores, essa capacidade de pagamento, esse fluxo de caixa projetado são informações que você pode levar ao seu gerente do banco e mostrar para ele como é que está a sua empresa, qual é o detalhe da sua empresa, qual é a saúde financeira da sua empresa. Você pode, inclusive, finalizar esse planejamento aqui e baixar um PDF. Então, isso pode servir como um documento para você levar até o seu gerente para uma melhor análise de crédito. Então, botei aqui, finalizei o meu planejamento. Eu posso baixar esse planejamento, clicando aqui em baixar. Ele vai aparecer aqui em seus downloads. Se você abrir, você vai ver um PDF com toda aquela informação que você preencheu. Então, essa aqui é a minha necessidade de capital de giro. E aqui abaixo mostra a minha capacidade de pagamento, o meu fluxo de caixa. E aqui está mostrando que você fez esse planejamento aqui no site do Sebrae. Ok. O que eu consigo mostrar aqui mais de novidades para você é que aqui na última informação, onde tem um dinheirinho, você consegue simular o seu FAMP. Você consegue simular o seu financiamento. Clicando aqui em simular, você vai ter um simulador do FAMP. FAMP é um fundo de aval da micro e pequena empresa. É tipo um seguro que você pode contratar quando você for financiar o seu dinheiro ali, junto com o banco. O banco exige geralmente garantias, fiadores, e as pequenas empresas que não têm fiadores, não têm garantias reais fáceis para colocar ali como garantia, como carro, como imóvel, como equipamentos, o Sebrae pode cobrir aí geralmente até 80% desse valor do financiamento. E se, por exemplo, você vai contratar aqui 700 mil reais de financiamento e o banco exige 90% disso, 630 mil de garantia. Você pode simular aqui para saber, você seleciona, no meu caso aqui eu sou uma empresa de pequeno porte, porque se eu fosse MEI ou microempresa, o limite seria muito baixo, do próprio FAMP eu não conseguiria. Quando eu coloco aqui atualizar valores, ele me fala que o FAMP consegue garantir 550 mil desses 700 mil. E se o banco precisa realmente de que você cumpra esses 630 mil, você vai precisar apenas de 70 mil de complemento dessa garantia. Então você pode colocar um carro ali, um equipamento e conseguir contar com esse grande apoio aí do Sebrae no seu financiamento. É isso, para isso que serve aqui esse simulador, para você saber. Então você também pode acessar quais são essas instituições financeiras. Eu vou mostrar aqui um site que você consegue ver isso. Deixa eu abrir aqui. Então você acessa aqui esse site do FAMP, sebrae.com.br/FAMP, e você consegue descobrir aqui embaixo quais são essas instituições financeiras que oferecem, que tem essa parceria, né? Então você pode ver aqui, Cressol, BDMG, BRB, Banco do Nordeste, Banrisul e muitos outros. Você pode acessar aqui e ir direto pro banco que tem essa parceria, conversar com o gerente e tudo mais. Talvez aqui a última dica que eu tenha para dar é você usar a ferramenta você acabou de fazer um planejamento aqui, você finalizou o planejamento, não consegue mais editar. Você pode duplicar
essa simulação que você fez e você vem aqui em editar. Então você pode botar aqui cenário 2 para você criar outras opções. Nesse cenário 2, por exemplo, você, lá nos seus resultados, que tem 113 mil de resultado de lucro, você pode falar, por exemplo, que você vai aumentar em 5% a sua quantidade de vendas. Você vai botar essa meta para os seus vendedores e trabalhar com esse cenário de que você vai aumentar nesses próximos meses, e você vai aumentar o preço também um pouco aqui para que isso funcione. Então você já consegue ver aqui que o seu resultado já muda, a sua lucratividade aumenta, vai para 123 mil. Você pode, por exemplo, no recebimento à vista, aumentar um pouco essa possibilidade de tentar vender mais à vista e dar um desconto eventual ali, né, para diminuir, por exemplo, o recebimento em 3 vezes, ou suas vendas em 12 meses ficar menor um pouco. Aí você tem que sempre acompanhar aqui com essa linha vermelha se está dando 100%, né? Vou botar aqui 3 vezes. Pronto, deu 100%. O meu prazo de pagamento nos fornecedores, eu poderia também pagar menos à vista. Um exemplo aqui é incluir uma quantidade importante em 3 vezes, ou uma quantidade importante aqui em 6 vezes. Confere o que falta aqui para dar 100%. Então, em 12 vezes você conseguiu achar mais fornecedores que financiem o seu negócio assim também. Beleza, olha o que pode acontecer aqui. Você mexe mais algumas coisas, o seu resultado pode mudar bastante, ou seja, o seu lucro, quando você mexeu com prazo de recebimento, não mexeu, mas a sua necessidade de capital de giro, que tinha sido lá mais de 900 mil, já reduziu bastante aqui para 500 mil, por ações, decisões que você pode tomar no seu negócio. Então esse cenário você pode salvar como cenário 2, criar um cenário 3 e começar a experimentar possibilidades para que o seu negócio tenha mais viabilidade, né? Vamos dizer assim. Bom, esse é a planejadora, que explore bastante como uma ferramenta amiga do seu negócio aí, para você conseguir ter o controle do passado, do presente, do futuro da sua empresa, entendendo que você mexendo em algumas variáveis o seu negócio pode melhorar muito. Explore bastante qualquer necessidade a mais, qualquer ajuda, conte com o Sebrae, fale com o Sebrae. E a gente está aqui para te ajudar. Abraço!